Bem, queridos amigos, volte-se comigo nesta manhã à palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus. Eu abro no capítulo de número 6 e este versículo de número 24. Mateus, capítulo 6, versículo de número 24. Estas palavras do Senhor Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E o título desta mensagem, continuando o nosso tema de domingo passado, é o Evangelho da Prosperidade, o Arauto de Mamon. Queridos, em nossa primeira consideração neste versículo, nós vimos como o Senhor Jesus Cristo fez uma declaração que era, na verdade, um comando e um princípio para nós. Está no versículo de número 19, ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Aqui está um princípio para nós, e o Mestre está dizendo para você e para mim, que cada crente em Jesus Cristo deve viver de tal maneira, de tal forma, que use tudo o que é, o que possui, o que recebe, o que tem, como talentos, como bens, como oportunidades, como a sua influência neste mundo, de modo a acumular tesouros no céu. Este é o princípio por trás destas palavras. Não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai, versículo 20, tesouros no céu. Nossa vida, o uso das coisas que nós temos, o nosso corpo, os nossos bens, nosso talento, tudo aquilo, toda boa dádiva que vem do alto sobre as nossas vidas e assim por diante, deve ser usado em um esforço para juntarmos, reunirmos tesouros no céu, para edificar o reino de Deus, para avançar o testemunho de Cristo. Assim deve viver cada crente após a conversão. E aqui está, meus queridos amigos, eu gostaria de chamar a sua atenção para o que eu estou dizendo agora, um princípio poderosíssimo para cada crente. A nossa vida deve ser uma vida voltada para o Senhor. Após a conversão, nós não somos mais as mesmas pessoas. Tudo que nós temos não mais pertence a nós, nunca pertenceu, nós tínhamos roubado. Mas agora, salvos, transformados por Deus, a nossa vida deve ser um ajuntar de tesouros na eternidade. E tendo dado este princípio no versículo 19 a 23... então o Senhor condescende de uma maneira tão maravilhosa, Ele é o nosso mestre, em explicar a razão por que Ele deu este princípio. E Ele diz no versículo de número 21, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Ele condescende em nos explicar a razão por trás do comando no versículo 19 e no versículo 20. Não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Por quê, Senhor? Porque onde estiver o teu tesouro, o teu acúmulo, a tua mente, a tua energia, os teus pensamentos, naquilo estará a tua vida, a tua alma, o teu coração. Mas ao Senhor somente adorarás, ao Senhor somente servirás e amarás ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mas se o meu coração, se a minha mente, se o meu pensamento, se a minha inteligência e os meus planos estão em coisas, então eu não estarei adorando ao Senhor e eu estarei pecando contra Ele. E este é um grande pecado, o pecado da idolatria. Por isso, não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros nos céus. E Ele faz isso, dá a razão do porquê nós devemos ajuntar tesouros no céu. Porque, queridos, veja você agora, esse é um assunto de grave importância. Nós chegamos ao limiar deste assunto em que nós passamos os portais das coisas terrenas, assim por dizer, e começamos a entrar naquilo que pertence somente a Deus, a contemplar, assim por dizer. A glória pertence somente ao Senhor. Há um perigo de transformar mesmo a piedade em uma busca por prosperidade, em uma busca por felicidade aqui na terra. Há um grande perigo diante de cada cristão em tomar o cristianismo e transformá-lo em uma moeda mercantil e adorar não ao Deus verdadeiro,
mas a mamon, isto é, as riquezas, a cobiça por elas. Cada crente em Jesus Cristo, cada cristão está diante de um imenso perigo, e é sobre isso que o Senhor Jesus Cristo passa agora no versículo 24, a advertir toda a cristandade. Ele se volta ainda nesse sermão do monte, naquele lugar falando com seus discípulos que estão em sua volta. Neste momento provavelmente a multidão está muito próxima, mas as suas palavras são dirigidas aos discípulos, o que significa dizer dirigido a crentes. E ele está advertindo a você e advertindo a mim que há diante de nós um perigo terrível de roubar a glória de Deus e dar tudo isto em nossa inteligência, em nossas afirmações e sentimentos que devem comunicar a glória de Deus a Ele, e dar tudo isso a coisas, a objetos, e formar destas coisas um ídolo que é chamado aqui nas palavras de Cristo de mamon, a cobiça por riquezas. Por isso essa declaração tão grave no versículo de número 24. Ninguém, diz o Senhor Jesus Cristo, pode servir a dois senhores, porque, veja, ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ali está um senhor, e a palavra servir vem de doulos, servo, escravo. Você pode andar atrás de dois senhores que estão conversando na tua frente no caminho e você andando atrás deles, mas quando eles partirem o caminho, você não pode seguir os dois, você servirá e seguirá o teu Senhor. E aqui está o perigo de seguir a Deus e ao mesmo tempo estar servindo bens e uma ambição por cobiça, e abandonar ao Deus verdadeiro, porque você não pode servir com a tua vida dois senhores e ser levado pela cobiça à idolatria por bens, por felicidade neste mundo, por coisas terrenas. Daí estas palavras, meu querido amigo, diz o Salvador, ninguém pode servir a dois senhores. O que ele está dizendo é que você não tem esta opção. No momento em que você o tenta fazer, você perceberá que não conseguirá. A tua mente e o teu coração haverá de rejeitar a um para poder servir ao outro, e naturalmente você irá desdenhar um para poder mostrar honra, fidelidade e reverência ao outro. Estas coisas são determinantes, não há como carregar ambos no mesmo barco, uma se separará da outra. Não podeis servir assim dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará, e esta é uma palavra muito importante, nós veremos, a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. São palavras muito graves, se nós meditarmos um minuto sobre elas. São palavras muito sérias. Talvez por nossa familiaridade com a Bíblia, por lermos muitas vezes os versículos, nós tendemos a perder um pouco da força que está por trás destas palavras. Mas aqui está, da parte do Salvador, uma advertência a cada um de nós. E mais uma vez, em caso de esquecermos, eu recordo, meus queridos amigos, talvez isso nos impacte, que estas palavras foram proferidas não ao mundo, não podeis servir a Deus e a mamon. Elas foram proferidas a crentes em Jesus Cristo, não ao mundo lá fora, mas ao povo cristão, a crentes. É importante salientar isso, porque há um perigo, e aqui está o grave perigo dessas palavras. Há o perigo de imaginarmos que um tema como esse, palavras tão duras, aparentemente, por serem graves, por serem uma advertência, não se dirigem a você e não se dirigem a mim, mas ao mundo, o mundo quem serve mamon. Mas essas palavras são ditas para você e para mim, como crentes em Jesus Cristo. Há um perigo de imaginarmos que um tema como esse, como cobiça, busca por bens e prosperidade, nada tem a ver com cristãos, não é verdade? Não é essa a maior característica do mundo, além da desonestidade, da sensualidade, a busca por bens, a cobiça por bens. E há um perigo para nós nesta manhã imaginar que Jesus não está dirigindo essas palavras para nós. É como se ele tivesse olhado por cima da cabeça dos discípulos e visto a multidão lá atrás dizendo: ei, vocês aí, não podeis servir a dois senhores? Não, ele continua falando aos discípulos. Essas palavras são para você e para mim. Ninguém pode servir a dois senhores, porque eu há de odiar a um e amar o outro. Não podeis servir a Deus e servir a mamon. E aqui está a gravidade destas palavras. E essas palavras, como uma sirene, devem soar em nossa alma, do perigo da cobiça. Sim, queridos, a cobiça é um problema que aflige o mundo, mas ele está fazendo esta advertência no meio de crentes. Ele soa essa trombeta no arraial do povo de Deus, porque materialismo, cobiça por bens, por prosperidade, é algo muito, veja você, é algo muito sutil.
essa advertência tem a ver com a definição da Bíblia. Veja você, isso é muito importante, é paradigmático, é uma daquelas coisas que você deve tomar nota em suas anotações. Essa advertência do Senhor Jesus Cristo no versículo 24, ela tem a ver com a definição da Bíblia sobre o que seja mundanismo. Aqui está o grande ponto em questão. Nós temos a tendência de imaginar que mundanismo, na verdade, é apenas ir a um show mundano, não é isso? A um teatro imoral, a participar de alguma coisa, ver alguma coisa, se envolver em alguma coisa mundana. Isso é mundano, isso é intrinsecamente mundano, como a sensualidade no vestir e algumas coisas como essa. E de fato, tudo isso é mundano, isso caracteriza o mundo. Nisso tem o carimbo daquilo que João diz sobre a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. De fato, um show mundano, teatro mundano, ouvir música mundana. Mas nós temos a tendência de achar que mundanismo se refere apenas a estas coisas, de rotular como mundanismo apenas aquelas coisas que nós não nos envolvemos. Esse é o mundanismo. Será que você cai nessa tendência? Eu creio que a maioria dos cristãos. Assim, nós temos a tendência de afirmar que mundanismo não tem nada a ver conosco, nós não temos nada a ver com o mundanismo, mas mundanismo é melhor definido, veja você, como uma atitude com relação à vida. Essa é a melhor definição do que seja mundanismo. Mundanismo é uma atitude com relação à vida, não apenas um show mundano. E mundanismo envolve, então, como uma atitude em relação à vida, mundanismo envolve a cobiça por bens, a cobiça por ter, por possuir. Eu não me refiro a ter algo que só Bill Gates, Bill Gates já ficou para trás, não é? Tem, mas a ter, a possuir. Essa é uma tendência que há em cada coração e mundanismo encompassa isso. Meu querido, adicione ao teu vocabulário sobre o que significa mundanismo esse aspecto. Nós temos a tendência de pensar e afirmar que o mundanismo nada tem a ver com a gente, mas mundanismo é melhor definido como uma atitude para com a vida, em relação à vida. E mundanismo envolve cobiça por bens, por ter, por possuir. E isso afeta a fé cristã. Alguém aqui da congregação, em relação a outra história, usou o exemplo de uma agulha bem fininha. Ele disse que uma certa denominação religiosa é como uma agulha bem fininha, e é uma ilustração muito boa, eu gostaria de tomar emprestado. O mundanismo é assim. O mundanismo é como uma agulha muito fininha para injetar isso dentro de nós, a cobiça por bens, por coisas. Você quase não sente, não é? É como uma enfermeira gentil. Vai doer, já acabou. Assim é o mundanismo. Ele insere dentro da vida cristã a cobiça, o desejo por ter, por possuir, por bens, de uma maneira quase insensível, e muitos crentes não parecem sentir a cobiça entrando em suas vidas. Veja, você luta na vida cristã, não é? Para vencer certos pecados. Você ora ao Senhor, você combate contra eles, você se vê livre de vários pecados em várias formas, de tanta coisa do mundo, você consegue tirar da tua vida. E a pessoa, quando nasce de novo, tem essa emoção, essa compulsão por santificação. Eu quero me livrar desses CDs, desses DVDs, dessas roupas imorais que eu nunca percebi esse decote, quão colada no corpo esse negócio é. Isso não convém ao crente, uma calça como essa. Eu quero me livrar de tudo isso. E você livra-se de tudo isso, mas você é infectado pela cobiça em forma de busca por bens, por confortos, por possuir, por ter, entendeu? O mundanismo, ele insere estas coisas na vida cristã de uma maneira muito sutil. Deixe-me tentar ilustrar isso. Em um período como esse, estamos chegando próximo das eleições no Brasil, eleições federais para presidente e para governadores, não é? Deputados federais, estaduais, etc. A eleição mais importante desses 4 em 4 anos. Mas eu faço uma pergunta que já foi feita antes por outro pregador. Em última análise, qual o verdadeiro interesse das pessoas na eleição? Você já parou para pensar sobre isso? Quando as pessoas começam a debater a causa da eleição, torcer por um partido, em ambos os lados, direita ou esquerda, e todo esse espectro do meio para o centro, das extremidades para o centro, qual é o verdadeiro interesse das pessoas em ambos os lados, direita e esquerda? O que eles estão de fato procurando, preocupados? Eles estão preocupados, você e eu, em juntar tesouros na terra.
Sejam elas pessoas que já possuem tesouros, ou sejam elas pessoas que desejam, almejam ter tesouros. Elas estão interessadas, no final das contas, em juntar tesouros na terra. Como será a economia com este político? Como será a saúde para que eu tenha uma boa saúde e desfrute dos meus bens, da minha vida? Como será a segurança para que eu possa ir no shopping center, viajar, dirigir o meu carro? Como serão estas coisas? O verdadeiro interesse por trás, em última análise, é juntar tesouros na terra. Você percebe como o mundanismo opera? Ele opera desta maneira. Ele introduz a cobiça dentro de nós de uma maneira tão sutil, quase imperceptível na vida cristã. E assim estas palavras do Senhor Jesus Cristo no versículo 24 são para todos nós aqui nesta manhã. Ele diz a você e a mim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nós estamos chegando próximo do calor, não é? Dessas palavras. Nós estamos chegando próximo da gravidade dela. Deixe-me tentar aproximar um pouco mais. O Salvador, que conhece o coração humano, mesmo após a conversão, e conhece o poder do mundanismo em forma de cobiça e a força que isso tem para dominar as mentes de crentes em Jesus Cristo, declara isso como para crentes. Como um crente em Jesus Cristo, você não pode servir a Deus e a sua ambição por esta cobiça. Você não pode dividir, você não conseguirá, é o que ele quer dizer. Talvez usando o termo conseguir seja melhor. Você não conseguirá dividir o teu coração para essas duas coisas. Ele irá se voltar a uma coisa só. Onde estiver o teu tesouro, onde você estiver acumulando, plantando, juntando, naturalmente a tua vontade, e a palavra servir tem a ver com vontade, volição, ação, atitude, onde você estiver juntando, organizando, preparando, acariciando esse tesouro, a tua vontade, o teu serviço, o teu coração se voltará. Esta é uma verdade daquele que criou o coração humano, a alma humana, antes do pecado. Ele sabe muito bem em que direção a bússola do nosso coração se dirige. Assim, essas não são palavras do poder condicional a não poder. Nós não conseguiremos. É isso que ele está dizendo. Como crentes em Jesus Cristo, não podeis servir a Deus e a Mamão. Essas são palavras que falam do terrível perigo espiritual de acumular tesouros na terra e não no céu. E o perigo espiritual é este: ao dedicar o nosso coração, aquilo que nós gostamos, não é? A nossa mente, as nossas emoções, a nossa inteligência, o nosso tempo e recurso acumulado a acumular tesouros na terra, o que nós fazemos, e essa é a advertência, nós corremos o risco de construir um altar a Mamon. Conforme nós vamos, como formiguinhas, dedicando as nossas vidas, bens, emoções, a uma certa ambição por cobiça, nós estamos construindo ali, naquela atitude, naquela vida e ação, um altar para Mamon. E no topo deste altar estará a nossa ambição. Nós temos uma ambição e estamos construindo o altar com o nosso suor, com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com o nosso gosto e busca a Mamon. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, adorar-se diante de dois, prostrar-se diante de dois altares. A palavra servir aqui é utilizada de propósito, é muito importante observar isso. Ela está aqui para mostrar o perigo da cobiça em nós, de nos vermos servindo outro senhor e construindo a Mamon um altar exatamente ao lado do altar de Deus. Você está entendendo? Você adora a Deus, você se prostra diante do altar a Jeová, você oferece a Ele a tua vida, teu coração, teu louvor, teu corpo vindo ao serviço do Senhor e a tua mente. Ali está você, em espírito e em verdade, se prostrando diante do Senhor. Adoração é isso, aproximar-se de Deus. E ali está você também ao longo da semana, ou mesmo aqui dentro em tua mente neste momento, edificando um altar a Mamon e se prostrando. E a minha mente está na minha poupança,
e a minha mente está na construção da minha casa, e a minha mente está na prova para a minha carreira, e a minha mente está em quanto eu já acumulei, em que negócio eu farei, em que postura, posição social logo eu alcançarei, ou eu já o alcancei neste momento. Eu construo um altar em paralelo ao altar de Deus, e se a religião verdadeira e pura é uma do coração e da mente, então, exatamente como a construção de um altar físico, eu estou adorando a Mamon diante dos olhos de Deus, porque Deus vê o coração, e Ele olha para dentro da alma, e Ele busca o que? Salmo 51, versículo 6, verdade, sinceridade. Queridos amigos, que grande perigo nós corremos diante de nosso Deus. Pois Deus não divide nem compartilha com o ídolo a nossa mente e coração. Ele não estará ali para ser adorado, e o Espírito de Deus será entristecido. São palavras que vão para além de uma advertência. Busca por tesouros, busca por riquezas terrenas. Elas soam grande advertência, essas palavras, porque elas desmascaram a cobiça por bens e por prosperidade que pode estar dentro de nós, não é verdade? Que influencia o modo de pensar de multidões de evangélicos e podem estar influenciando nesta manhã o teu modus operandus, a tua maneira de operar ao longo da semana e de viver, de maneira que a igreja, que o reino de Deus, que a própria Bíblia se torna um acessório na tua vida, enquanto a tua vida é para uma cobiça. E você põe este acessório para vir à igreja, a igreja é o acessório, e você põe o acessório da vida cristã quando é conveniente, mas você se veste para a ambição. Será que essas palavras têm descrito alguém aqui nesta manhã? Foi o meu caso, pode ser o seu caso no passado. Será que nós somos advertidos aqui? Nós somos confrontados pelo Senhor da Glória diante de uma religião que deve ser verdadeira. E meus queridos irmãos, se nós lembrarmos que estas palavras ainda estão no contexto do Sermão do Monte, e apenas poucos versículos atrás, ele declara estas palavras chaves no capítulo de número 5, no versículo de número 20, onde está a chave da verdadeira religião. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. De maneira que estará provado que eu nunca fui salvo, e é por isso que eu não serei recebido lá, porque em meu coração não é Jeová quem reina, mas sim Mamon. Mas pode ser o caso de que eu já nasci de novo, sim, e eu tenho construído em paralelo ao altar de Deus, um altar a Mamon. Deixa-me explicar algo paralelo aqui na história de Israel. Ou melhor, na história dos samaritanos. Sabe quem eram os samaritanos? Eles não eram judeus. A Síria, nós temos a Assíria com A, lá na Mesopotâmia temos a Síria, iniciando com S, no topo de Israel, um grande inimigo de Israel. Eles descem com seus exércitos em um determinado período da história de Israel, e eles tomam grande porção, grande parte do território de Israel, que ficou chamado como Samária ou Samaria. E eles expulsam e matam todos os judeus e deixam tudo ali, sem ninguém. E o que eles fazem na sua esperteza é trazer muita gente da Síria para povoar e colonizar aquela região, bem no meio de Israel. Mas de repente, as coisas começam, depois de algum tempo, a dar errado, e ter fome, ter calamidade, o gafanhoto, o devorador, etc., que é o gafanhoto, começa a chegar e acabar com tudo. E sabe o que eles pensaram? Isso está acontecendo porque nós não estamos adorando o Deus deste país, Jeová. Nós adoramos a tantos deuses, a Marduk, etc., mas nós temos que adorar o Deus. E eles sabem o que eles começaram a fazer? Eles contrataram um sacerdote judeu, lá de Jerusalém, para ensinar a eles a religião judaica. E eles aprenderam da maneira deles, tanto é que quando Jesus Cristo vem, aquela mulher samaritana diz: nós adoramos no monte Gerizim desta maneira. Isso foi o que o sacerdote ensinou aos assírios. Aquela mulher é descendente de um sírio, meio judeu, meio sírio, aquela mistura toda. E eles contratam um sacerdote judeu para ensinar o sacrifício e tudo mais. Eles não iriam para o templo e começam a fazer naquele monte. Nós não estamos adorando o Deus deste país. É por isso que vem praga, vem miséria, vem tudo isso, nossas esposas não produzem filhos, etc, etc, etc. Vamos aprender a adoração deste povo. Mas sabe o que eles faziam? Eles construíam seus altares a Jeová
enquanto continuavam sacrificando a Jeová, seguiam também adorando a Marduk, ao deus do sol, da lua, a Ísis e tudo mais. E assim está o perigo diante de você e de mim, de enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, nós estamos pensando também, as coisas não estão indo bem, é melhor que eu construa o meu altar, a minha ambição e a minha cobiça, enquanto eu vou para a igreja, ponho o meu acessório, que é o cristianismo. Mas Deus, que conhece o coração e a mente, a verdadeira religião é espírito em verdade, não se importa com os meus lábios, a minha boa presença no culto, porque Ele vê e pede algo do coração, algo sincero, uma verdadeira adoração. E o Senhor Jesus, o Senhor da glória, Ele reúne a sua igreja e Ele diz: vocês não serão como os gentios, vocês não serão como os hipócritas fariseus e escribas, vocês adorarão ao Pai em espírito e em verdade, vocês juntarão tesouros no céu e não na terra, e eu vos advirto com todo amor, não podeis servir a Deus e a Mamon. Uma escolha se levanta diante de nós a cada dia da semana, a cada escolha. Queridos amigos, juntar tesouros na terra tem levado muitos evangélicos de volta ao mundo. E isso é algo que acontece. Isso acontece. 2 Timóteo 4, Paulo diz: Demas me abandonou. Mas por que, Paulo? Tendo amado este mundo presente. Juntar tesouros na terra tem levado muitos, milhares de evangélicos de volta ao mundo, e isso acontece. Com que frequência? Isso é visto no serviço do Senhor. Mamon simplesmente não permite que um crente sirva a Jeová, e ele não está na casa de Deus, ela não está na casa de Deus, porque ele precisa terminar os seus estudos para a faculdade, porque ela precisa terminar o seu trabalho em casa, porque ontem foi tão cansativo com o entretenimento e a visita, e eu entreguei todo o meu coração e a minha energia a Mamon. Há uma cobiça por lazer, por bens, por qualquer coisa, e eu não posso estar na casa de Deus. E se eu estou, a minha mente e o meu coração está sobre outro altar. Quão terrível é a idolatria no coração, quão culpados nós podemos ser diante de um Deus santo, cheio de graça e misericórdia, meus queridos irmãos. Esses tesouros na terra, não é? Tesouros na terra, não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração, diz o Senhor. Esses tesouros na terra, de que de alguma maneira nós ajuntamos, de alguma forma, em algum formato, pode ser qualquer formato, é muito poderoso e muito sutil. Observe, quando a cobiça por alguma coisa começa a dominar, por menor que seja, por um grande bem ou por um status social, qualquer coisa, quando a cobiça começa a dominar uma pessoa sem ela perceber, ela começa a controlar toda a pessoa. Ela opera por dentro e a pessoa não percebe. Ela entra dentro do painel de controle da alma e começa a dirigir, como um vírus, não é? No computador, você não sabe o que está acontecendo ali, ele já está lá dentro no painel de controle. Assim é a cobiça. Ninguém nesta manhã está isento a algum tipo de cobiça. Ela começa a controlar a pessoa por dentro sem se perceber, e a pessoa está agora juntando tesouros na terra e nem percebe e nem reconhece. Começa pelo coração, depois afeta o coração as afeições, depois domina a mente, então afeta a vontade. Pastor, o senhor está inventando essa ilustração? Não está? Não, não estou não, está aqui. Observe novamente. Não ajunteis tesouros na terra. Veja agora o versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o quê? O vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos, essa é uma referência à mente, forem bons no que se refere à cobiça, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, alma, mente, todo o teu corpo será tenebroso na busca por cobiça, por bens. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tão as trevas? Veja agora a vontade. Ninguém pode servir, e quando você fala em servir, você entra no realmo da vontade, da volição, da escolha. Coração, mente, vontade. A cobiça, ela toma toda a pessoa, e daqui a pouco nós estamos servindo a este mundo e a Mamon,
sem ao menos perceber quão distante nós já fomos do nosso Senhor, por quantos meses, por quanto tempo, e o resultado é uma profunda frieza na alma e uma distância muito grande de Deus, porque o espírito é entristecido. Demas me abandonou tendo amado este mundo. A pessoa é cativada nas afeições por uma cobiça, o desejo de ter, possuir aquilo que outras pessoas no mundo desfrutam. Tudo parece começar ali. Eu quero esse status social, eu quero essas roupas, eu quero estar dirigindo essas coisas nesses lugares, nesses shoppings, eu quero este ambiente, eu quero comer nesses lugares. Eu desejo ter, eu desejo possuir. Mas eu desejo ter. Mas eu posso fazer isso e aquilo. A cobiça começa assim. É como uma agulha muito fina que se introduz dentro de nós. Controla o ser da pessoa, opera por dentro e não é percebida. E a pessoa está juntando tesouros na terra e não percebe, nem mesmo reconhece. Começa pelo coração e as afeições, domina a mente, e então afeta a vontade. E no momento que afeta a vontade, eu começo a agir e colocar as minhas cartas em tudo isso, adorando a este ídolo que eu controlei. Queridos amigos, nós passamos a servir coisas e viver em relação a elas. Está tudo aqui na palavra de Deus. Ela afeta o coração, ela afeta a mente, então ela ativa a vontade. Você começa a se namorar por este objeto, esta cobiça. A tua mente então começa a planejar como ter e a desejar muito. Então isso tudo afeta a tua vontade e você começa a fazer por onde. E essas coisas começam a demandar toda a nossa devoção, semana após semana, mês após mês, de maneira que a nossa vida está envolvida nisso, e a igreja e o reino de Deus se tornou apenas um acessório que eu coloco porque eu tenho essa obrigação moral de colocar este acessório, mas eu não vivo mais para o Senhor, eu não vivo mais para a sua glória. Eu fui tomado por alguma cobiça por bem. Esses tesouros na terra, não é? Tão poderosos, tomam a mente de uma pessoa, então a vontade, o coração, e tendem mesmo a afetar o espírito, que é um departamento da alma, porque a pessoa já não adora ao Senhor mais, ela não tem tempo. Ela não tem vontade, ela não tem emoção, porque tudo foi doado, entregue à sua cobiça. Eu quero ser o melhor indivíduo aqui nessa indústria. Eu quero ser um indivíduo a ser respeitado, eu quero ter um nome, eu quero ter riquezas. Ou se eu não quero ter riqueza, eu quero ter uma casinha branca, não é? Lembra da música? É uma cobiça. E a minha emoção, e a minha mente, e o meu coração entregue, e eu não posso mais adorar a Deus. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ficar na igreja, eu não tenho vontade de servir ao Senhor. A minha mente não está neste altar. Eu construí um altar brilhante, eu preciso terminá-lo. A minha ambição está aqui, eu quero colocá-lo em cima e coroar esta ambição. Quando eu tiver terminado tudo, eu vou adorar ao Senhor, eu vou servi-lo de todo o coração. Louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? Pergunta a palavra de Deus ao não crente, ao não convertido. E para o crente, uma vida estéril, uma vida infrutífera, uma vida sem verdadeiro gozo e alegria, tendo sido salvo da cobiça, agora de volta a ela. Queridos, quando foi que isso começou? Em que momento? Meu querido amigo, a quem você serve nesta manhã? A quem você serve? De fato, a quem você tem servido nesses últimos meses, nesses últimos anos? Você tem vindo à igreja, você tem louvado, mas a quem você tem servido? Essa é a grande pergunta diante de nós. É Deus ou é Mamon? Porque não podeis servir os dois. A quem você tem servido é a grande pergunta. Se você não tem servido a Deus, não há qualquer outra coisa a quem você tem servido. Você tem servido a Mamon. Eu tenho servido a Mamon, se esta é a questão. Você percebe como é a religião cristã, em espírito e em verdade? Ela nos confronta na alma, ela nos coloca diante de uma posição de um Deus que vê o coração. Nós podemos criar camadas, estratas de engano. Ele vê através de todas elas. A escuridão e a luz são a mesma coisa. Ele sabe a quem nós estamos servindo. Em última análise, não há nada mais insultuoso diante de Deus se nós somos pessoas inteligentes que tomar o nome de Deus, louvar, orar ao Senhor
e ainda assim está claro que nós estamos servindo a algum mamon em alguma forma, de maneira X ou Y. Não há nada mais insultuoso. Você é uma pessoa inteligente? Sim, você é. Você não percebe como as pessoas brincam com você e chacotam você e fazem ridículo de você? Você percebe entre as linhas. Não há nada mais insultuoso diante de Deus do que usar o seu nome em louvor e adoração, do que estar na casa de Deus, no culto, e ainda assim está claro que você está servindo algum mamon em alguma forma ou outra. Ó, queridos irmãos, essa é a coisa mais terrível na vida de uma pessoa, é a mais terrível de todas, eu posso dizer. É o maior insulto possível que uma alma pode causar a Deus. E quão facilmente, inconscientemente, todos nós podemos ser culpados disso nesta manhã. Deixe-me tentar ilustrar isso. Eu li um artigo escrito por Martin Lloyd-Jones, contando uma certa história, grande pastor, ilustrando a seguinte coisa. É uma verdade, ele dizia, bastante simples, bastante sintomática, e ele garante que isso aconteceu. Porque é uma história que ilustra o nosso ponto aqui nesta manhã. Atente para isso. Ele disse o seguinte, sobre a história de um fazendeiro, que com muita satisfação, muita alegria em seu coração, um dia entrou em casa para falar para sua esposa, para a família. Esposa, a melhor vaca que eles tinham tinha dado luz a 2 bezerros gêmeos. Isso não acontece todo dia, você sabe, se você conhece um pouco de fazenda, não é? A melhor vaca que eles tinham, aquela lá holandesa, tinha dado luz a 2 bezerros gêmeos, um vermelho e um branco. E ele disse para a esposa e para a família, eu tive um sentimento nesse momento, quando esses animais nasceram, de tamanha alegria e o impulso, que nós devemos dedicar um desses bezerros e ofertá-lo ao mestre. Muito bom. E nós vamos criar esses 2 bezerros juntos da melhor maneira, e quando o tempo chegar, nós vamos vender um e ficar com o provento dele, e vender o outro e entregar ao mestre, na obra do Senhor, na igreja, para o seu serviço. E a esposa, perguntou, qual dos 2, o vermelho ou o branco, você vai separar para o Senhor? Ele disse, a gente não necessita se preocupar com isso agora, vamos dar o mesmo tratamento aos 2 bezerros, o branco e o vermelho, e quando o tempo chegar, nós vamos fazer da maneira como eu mencionei, vender um e ficar com o provento, e vender o outro, entregar o provento para a obra do Senhor. Vários meses depois, o homem entra em casa muito infeliz, cabisbaixo, e quando a sua esposa pergunta o que preocupava ele respondeu, esposa, o bezerro do Senhor morreu. Mas ela disse, você ainda não tinha decidido qual seria o bezerro do Senhor. Claro, eu sempre decidi que tinha sido o branco, e foi o branco que morreu. O bezerro do Senhor morreu, esposa. Talvez você ria disso, mas Deus não permita que nós estejamos rindo de nós mesmos nesta manhã. Porque parece que é sempre o bezerro de Deus que irá morrer. Quando o dinheiro se torna difícil, a primeira coisa que muitos economizam é a sua contribuição para a obra do Senhor. Na maioria das vezes, a primeira coisa, e talvez eu não deva dizer todos nós, ou todos os crentes, porque isso seria injusto, mas para muitos cristãos é a primeira coisa. E as coisas que eles realmente gostam são as últimas a partirem. Não podeis servir a Deus e a mamon, diz o Senhor da Glória. A nossa atitude para com as coisas que se levantam entre nós e Deus, em última análise, determina o nosso relacionamento real com Deus. Uma religião em espírito e em verdade é uma religião sincera para com o Senhor. Tu és o Deus que me vê onde eu estou e lê através das notas dos meus pensamentos e coração. Quem habitará, pergunta o Senhor, no seu santo templo? Uma pessoa assim, que toca essas notas da verdade no íntimo, em espírito e em verdade. O mero fato de uma pessoa crer em Deus, meu querido amigo, de que nós vamos à igreja louvá-lo, lemos a Bíblia, não é em si mesmo uma prova de que nós estamos servindo a Deus. Você entende a diferenciação? De que nós reconhecemos o domínio do Senhor em nossas vidas, as suas demandas e as exigências de Deus. O mero fato de irmos à igreja e louvá-lo e lermos a Bíblia
não é em si uma prova de que nós estamos servindo a Deus e que nos submetemos prontamente, alegremente ao Senhor. Que cada pessoa presente aqui nesta manhã examine-se a si mesmo. Mas não é somente o crente individual que está sob grande perigo de adorar e a servir Mamon. E aqui eu quero mudar a marcha e tentar abrir o leque e ampliar um pouco o zoom desta visão. Não é somente o crente individual que está em perigo de pecar gravemente contra Deus e de abandonar as misericórdias de Deus por isso. O mundo cristão, meu querido amigo, e você está ciente disso, o mundo evangélico de nossos dias, em seu todo, está debaixo deste perigo de adorar e servir a Mamon. Queridos amigos, mesmo agora, enquanto nós estamos conversando aqui, em nossa geração, neste dia, debaixo dos nossos olhos, Mamon e não Jeová é servido em muitos lugares de adoração neste país, nesta cidade, neste horário. Mamon tem sido servido e adorado por pessoas que se dizem cristãs, e nunca tivemos uma geração como essa, não é? Quem em toda a história, talvez você concorde comigo, quem em toda a história do cristianismo poderia prever que chegaria uma época, uma geração, em que igrejas cristãs seriam infectadas por um ensino tão antibíblico como o evangelho da prosperidade, ou a teologia da prosperidade? Quem jamais poderia prever isso? Que o altar de Deus seria colocado de lado e um altar a Mamon literalmente seria construído ali. Queridos, a teologia, o evangelho da prosperidade, é um ensino que contradiz de cara, de cabeça, o 10º mandamento que diz: não cobiçarás. Você já parou para pensar sobre isso? Que o evangelho da prosperidade, que incentiva pessoas a buscarem ser prósperas, ela vai direto contra o 10º mandamento que diz: não cobiçarás. O ensino que todo crente verdadeiramente convertido deveria ter uma aversão impulsiva e instintiva contra. É o evangelho da teologia da prosperidade. Porque é um ensino que leva pessoas a abandonarem o reino de Deus e os princípios do reino de Deus e se dedicarem a Mamon, a buscar incessantemente por prosperidade, por felicidade material dentro da igreja, e transformar lugares de adoração em uma espécie de cassino religioso, onde você vem com a sua bolsinha de moedas para colocar nessa máquina da fé e puxar a alavanca da fé para receber uma bolada. Não é isso que nós vemos. Nunca houve um país como nós, cheio de cassinos, caça-níqueis da religião, como o Brasil, onde as pessoas vão nesses caça-níqueis fazer suas ofertas, colocar a moedinha ali de fé, para receber o quê? Se não aquilo em triplo, em 1 milhão de vezes mais. Cassinos religiosos, com caça-níqueis da religião, controlado por homens ilegais da religião diante de Deus, porque não são pastores. Esses são os dias que nós vivemos. E lugares que antes eram igrejas se tornaram templos de adoração a Mamon em todo o seu brilho e esplendor. E as multidões são levadas a aprender a cobiça em lugares onde deveriam aprender o contentamento material e espiritual. A que ponto nós chegamos? Que cartada de mestre, que checkmate de mestre não deu o diabo em nossa geração? Em que multidões de homens e mulheres, mais do que a temer a Deus, que é bendito para sempre, a buscá-lo porque são pecadores, para serem libertos da ira e da condenação e para terem vida na alma, são ensinadas a cobiça, a buscarem todo tipo de coisa para esta vida, dentro da casa de Deus, onde o contrário de tudo isso deveria ser ensinado. Não foi uma estratégia tremenda do diabo? Ele não conseguiu avançar e ganhar terreno profundo? É aqui que nós chegamos. Bem, de que maneira Mamon tem sido servido no meio evangélico? Eu gostaria, no tempo que nos resta, no breve tempo, de elucidar alguns aspectos do evangelho da prosperidade ou da teologia da prosperidade. Bem, por que eu preciso fazer isso? Lutero, o grande reformador, dizia o seguinte: se como um pregador eu lutar e combater todas as bandeiras e frentes que atacaram a igreja ao longo da história, mas eu esquecer da bandeira que ataca e se levanta contra a igreja hoje, eu não fiz nada pela igreja na minha geração. É por isso que nós precisamos tocar nessa questão, porque essa é uma questão terrível em nossa geração. E também como pastor e como igreja, nós somos chamados a combater o erro, a defender a fé e a advertir. Queridos amigos,
um ministério de advertência muito importante nas igrejas, e muitas igrejas têm falhado por não terem um ministério de advertência, por não soarem a trombeta no arraial do povo de Deus. Bem, é importante destacar que, em primeiro lugar, e esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que o Evangelho da Prosperidade, ou a Teologia da Prosperidade, é um movimento, não é uma igreja. É um mover-se, é um movimento que afeta muitas igrejas históricas, igrejas pentecostais e, sobretudo, igrejas neopentecostais. Esse é o primeiro aspecto. O Evangelho da Prosperidade é parte de um maior movimento chamado Movimento da Palavra da Fé. Talvez você já tenha ouvido falar. Essa é a mãe da Teologia da Prosperidade. Ou melhor, a Teologia da Prosperidade é a mãe do Movimento da Fé, e o Evangelho da Prosperidade é o filho mais pernicioso. Foi desenvolvido, sobretudo, nos Estados Unidos, tudo começa ali, e se espalhou pelo mundo em sua forma. O movimento da palavra de fé foi desenvolvido nos Estados Unidos como teologia, e se espalhou pelo mundo em sua forma mais proeminente no chamado Evangelho da Prosperidade. A teologia da prosperidade, o esquema, a sistematização dessas ideias, o movimento da palavra de fé, começa a tomar forma nos Estados Unidos, mas se espalha em sua forma mais vulgar, mais simples pelo mundo inteiro, na forma do Evangelho da Prosperidade, ou da Saúde da Prosperidade. Esse é o nome e o sobrenome. Evangelho da Saúde e da Prosperidade, dentro do movimento Palavra da Fé, no esquema Teologia da Prosperidade. É uma teologia que contaminou igrejas de todos os tipos, batistas, presbiterianas, assembleianos, e que deu forma ao movimento neopentecostal. Mas sobretudo neopentecostal, mas está sobretudo entre eles. Qual é o ensino deste movimento? Bem, os proponentes deste movimento ensinam, e aqui está o ponto central do ensino do movimento da fé, da palavra de fé, o Evangelho da Prosperidade. Eles ensinam que o cristão deve aspirar a ser rico neste mundo. Este é o ensino. Isso não é palavreado comum, não. Este é um ensino sistematizado. O movimento Palavra da Fé ensina que cristãos devem aspirar a serem ricos neste mundo, que é a vontade de Deus para o seu povo, que o seu povo seja abençoado espiritualmente e materialmente. Esse é o ensino dessa teologia. Eles dizem que grande parte da alegria cristã, que grande parte do gozo na vida cristã é ser bem suprido materialmente, próspero financeiramente. Isso é um sinal da bênção de Deus. Ser próspero, ter boa saúde, é um sinal da aprovação de Deus em tua vida, é um sinal da bênção de Deus. E nisso já se percebe como este movimento se afastou dos caminhos antigos da igreja no passado. Não é de cara, você percebe que a igreja nunca ensinou tal coisa. É um movimento novo, e de fato vem aí de 50 anos, 35 anos para cá, na verdade, pouco tempo. O ensino de toda a igreja no passado foi contentamento cristão, foi contra a cobiça. Assim tem sido o ensino da palavra de Deus pela igreja do Senhor Jesus Cristo ao longo da história. E esse ensino ele tem sido rejeitado por este movimento como um impedimento à felicidade do crente. Eles rejeitam as igrejas antigas, históricas, e dizem: só essa igreja, nesse movimento, pode te dar alegria e prosperidade. Deus está só nesse lugar. Se você sair daqui, você está perdido. Se você voltar, tem que ser rebatizado. Tudo mais é ser aceito. Então eles desprezam os caminhos antigos da palavra de Deus e do povo de Deus. E eles dizem que aquelas eram tradições que roubavam e que roubam o crente do melhor do que Deus tem para você. E nessas igrejas mortas, Deus não tem nada para você ali. A atitude do povo de Deus para com o uso dos bens é criticada duramente por essas igrejas, por esse movimento. O ponto central da teologia da palavra de fé ou do Evangelho da Prosperidade é o seguinte: talvez você já tenha ouvido sobre isso, mesmo sem ter sido ensinado com clareza a respeito disso. O ponto central da teologia é esta: Satanás é o responsável pela miséria e pela pobreza e pela doença. Já ouviu falar disso? Esse é o âmago, uma das colunas mestres da teologia da prosperidade. Dizer que Satanás é o responsável pela miséria, pela pobreza, pela doença. É ele quem causa a enfermidade, é ele quem causa o câncer. Se você está andando diante de uma piscina, você tem um desejo de pular e se afogar e acabar com a vida, esse é um espírito maligno de afogamento. Se você está andando e chuta uma pedra e estoura o dedo encravado, esse é um espírito de uma encravada. O ponto central dessa teologia, por mais bizarro e absurdo que possa chegar,
é que Satanás é o responsável pela miséria, pela pobreza, pela doença. Por quê? Porque o homem lá no Jardim do Éden, ao pecar, ele entregou de bandeja ao diabo todas as coisas. Ele se entregou, ele se levou a ser voluntariamente preso. Mas, e aqui está outro lado da teologia, na conversão, tudo é restaurado. Restauração na conversão. Você foi salvo, perdoado, então, toda a riqueza, toda a saúde, todo o bem-estar que o diabo te roubou, é entregue para você novamente na conversão. Cristo morreu para levar embora não somente a tua culpa e os teus pecados, mas tua pobreza, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Na verdade, ele morreu, a Isaías 53, são textos como esse que são utilizados, para levar embora todas as nossas dores. Se você pedir para ele colocar o dedo aqui, se mandar um martelo em cima, ele não vai colocar, embora ele crê que Jesus já levou as suas dores também, de alguma maneira. E a sua pobreza, a sua prosperidade, a sua miséria. Então, se você é salvo, a pobreza porque é um mal, Cristo levou ela embora na sua morte e redenção, na sua morte na cruz. Mas pastor, por que o crente não fica rico e saudável automaticamente na conversão? Porque começa a chover dinheiro dentro da casa dele, a carteira não aparece dinheiro, as pessoas não compram no seu comércio, ele não fica lindão, bonitão, saudável, de repente. Por quê, pastor? Bem, essa é a resposta da teologia da prosperidade. Porque como você, Adão, Eva, entregou tudo ao diabo, você precisa agora reivindicar tudo de volta. Você já foi salvo, Cristo te deu o direito, Ele redimiu a saúde, a riqueza para você. Você precisa agora reivindicar tudo de volta. E é por isso que este movimento é chamado de palavra de fé. E pela palavra você irá reivindicar. Você irá amarrar o diabo, está amarrado, e você irá reivindicar para você aquilo que você tem por direito, porque você é filho do rei, você não é cauda, você é cabeça. Então reivindique de volta todas as coisas. Essa é a teologia da prosperidade, movimento palavra de fé ou falso evangelho, chamado da prosperidade. Você precisa tomar posse do que é seu por direito, restitui aquilo que é meu por direito, ó Deus. Você tem que reivindicar de Deus, saiba disso. Ele já comprou para você na cruz, Ele já pagou para você. Você foi salvo. Uma das bênçãos de ser salvo é que aquilo que o diabo havia lhe roubado e você havia entregue é restituído para você. Você precisa vir agora nesta igreja e reivindicar, e nós vamos te ajudar nesse negócio. É chamado de movimento de fé, ou palavra de fé, porque você precisa tomar posse daquilo que é teu. Você tem agora o direito, você foi salvo. Aquilo que o diabo roubou, o crente deve buscar restituição do que é seu por direito. Por isso se usa palavras como eu tomo posse, eu declaro que irá aparecer, que irá se materializar, que será meu, eu comando. Tudo isso é parte do movimento da fé. Isso não é moda não, isso é astutamente colocado em seus lábios e lhe ensinado por conta de uma crença teológica de uma outra religião não cristã chamada movimento da fé ou palavra da fé. Essas palavras são declaradas na expectativa de que Deus irá tornar isso real. Deus é quem cria as coisas. Você declara, Ele é obrigado a criar e a tornar real para você estas coisas. Há milhões de pessoas infectadas sobre isso, sem saber que isso é mesmo uma teologia. Sem saber que foram ludibriadas e colocadas dentro de um ensino. Há milhões de pessoas que não percebem que isso não procede da verdade da palavra de Deus, que não possui qualquer base nas Escrituras, ainda embora líderes charlatões usam de muitos versos, mutilando a Bíblia e os tirando fora do contexto para justificar astutamente o seu ensino. Você também toma posse da sua bênção da saúde, saiba disso, porque Cristo morreu por seu bem-estar espiritual, assim como por suas necessidades materiais e espirituais. Qualquer que seja a sua necessidade, você tem o direito, Deus quer que você tenha isso, Ele quer, você é filho do rei, como se vestir como mendigo, como morar numa casa de mendigo, andar num carro de mendigo. Deus quer que você se comporte como um filho do rei. Não é esse tipo de linguagem forçosa que nós ouvimos o tempo todo, em todo lugar. O diabo é quem oprime. Ele quem toma de você, que suprime. Você é filho de Deus, logo filho do rei, logo tem o direito. Cristo alcançou isso por você. Se você não tem, é porque você não pediu. Há uma forte ligação, não é? Entre o dízimo, ofertas
e o recebimento de prêmios terrenos. Prêmios terrenos. Se lembra de juntar tesouros na terra. E a oferta financeira nessa teologia foi sistematizada de tal maneira que os líderes que compõem essa teologia conseguiram de alguma maneira astuta ligar dízimo e oferta à sua teologia, para que eles pudessem, trazendo essas coisas regulares, tirar uma imensa porção para si mesmo e construir os seus impérios sobre o pretexto de que é para Deus. Assim, a oferta financeira é vista como um plantar de uma semente de prosperidade que logo virá. Quanto mais graúda a semente, mais graúdo é o fruto. Assim maior deve ser a sua oferta aqui, dizem eles. Você não oferta por causa das necessidades práticas da igreja, nem para missões, nem por causa da mordomia fiel dos bens que Deus te comanda, nada do tipo, mas como uma semente para a tua prosperidade. Você não oferta porque tudo vem do Senhor e a obra precisa avançar, a verdadeira obra de evangelização e edificação cristã. Não, nada disso. Você oferta porque você está plantando uma semente para a tua prosperidade e Deus deseja isso e você deve fazer isso. E quanto maiores as sementes, mais múltiplas forem, maior é a possibilidade da tua prosperidade. E se você não tem, se você não alcançou, se você não recebeu, é porque você não crê de verdade. Você não crê, porque Jesus já conquistou, você já alcançou. Se você não tem, é porque o diabo lhe iludiu, você não crê de verdade. Ou pior ainda que você sinta que tem fé, na verdade você não tem, sabe? Porque se tivesse, teria aparecido a prosperidade como apareceu para mim. Porque eu tenho fé e você não tem. Além de ser um movimento terrível, é um movimento cruel, um movimento absurdo. Queridos, no caso de quem não tem fé, estou apenas descrevendo o que eles dizem. Isso não é minha ideia. Você pode ligar qualquer canal evangélico hoje e ver isso, ler nos livros deles, isso aí. No caso de quem não tem fé, então você não tem fé, Cristo morreu, você foi salvo, há tesouros para você. Então no seu caso, que você não tem fé, as coisas não acontecem, fica ali, já deu as meias do pé e nada acontece, já pulou a fogueira de Israel e de Samaria e de Jerusalém e todas elas e nada aconteceu porque você não tem fé. Então sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer agora um sacrifício financeiro, uma oferta de fé para mostrar a Deus que você tem fé, algo que lhe custe, algo que lhe custe. E aí você mostra a Deus o sacrifício. Davi disse: darei eu a Deus algo que não me custou nada, receberei eu este campo. Você precisa fazer porque você não tem fé e Deus vai ver a tua fé. Para suprir a fé que você não consegue exercitar, você deve dar uma quantia, você deve plantar nesta manhã uma oferta para receber o que deseja. O que você deseja? Uma cura? Mas você não tem fé? Quão grande é essa cura? Que você é grande, então a tua oferta precisa ser de acordo. De acordo. E quando você fizer isso, saiba disso. Isso é para te confortar. Quando você fizer essa oferta, ainda que você não tenha fé, a responsabilidade agora é de Deus. Você pode cobrar dele. Cobrar de Deus. A que ponto nós chegamos? Da arrogância e da blasfêmia. Você pode cobrar dele porque a sua parte de fé você já fez, você mostrou que tem fé pelo sacrifício. Nunca se imaginou que coisas tão abomináveis como essas seriam ensinadas um dia na igreja. Há uma passagem no livro de Apocalipse que quando a abominação entrasse no Santo dos Santos, próximo estaria o retorno de Cristo. E há maior abominação do que esta? Acaso não estamos próximo daquele dia quando o Senhor Jesus voltará? O lugar onde Deus deveria ser adorado e exaltado em sua casa de oração, ali está um abominável ídolo chamado Mamon. Não podeis, diz o Salvador, servir a dois senhores. Nunca se imaginou, queridos, ao ponto de demandar de Deus reivindicações dele por alguma coisa ou por qualquer coisa. Realmente, não é Deus quem tem sido buscado, é um falso Deus. E milhares de brasileiros hoje enchem os templos a Mamon, que usa da piedade como um mercantilismo. Não são igrejas, são cassinos da religião, são caça-níqueis da religião. Mas a palavra de Deus já predisse que isso iria acontecer. Eu chamo a sua atenção para 2 Pedro, capítulo 2, nos versículos de 1 a 3, nós lemos essas palavras. 2 Pedro 2, de 1 a 3. Isso é Pedro dizendo, olhando para o passado de Israel,
E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, professores, pastores, bispos, líderes, doutores. O que eles farão? Eles introduzirão numa agulha muito fininha, encobertamente, heresias de perdição, que levarão as pessoas à perdição por se permanecer nessas coisas, e negarão o Senhor. Como os negarão? Pelas suas obras, não por palavras, mas por obras, hoje em dia com palavras também, que os resgatou, supostamente os resgatou, na verdade, trazendo sobre si mesmo, repetindo a perdição. Agora acompanhe sua versão para ver se ela é igual à minha. Versículo 2. Mas não se preocupe com isso não, porque somente um gato pingado de gente vai seguir essas dissoluções. É isso aí que está escrito aí? Não, não é? E muitos, milhões, milhares, seguirão as suas dissoluções, e por eles, por estas pessoas, depois de feridos, depois de enganados, sabe o que vai acontecer com o Santo Evangelho? Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E hoje você bate na porta de pessoas para evangelizar, pessoas que já tiveram roubado seus anéis dos dedos, suas meias dos pés, suas geladeiras da cozinha, seus micro-ondas, e você tenta evangelizá-las. Elas são as pessoas mais duras e mais blasfemas contra o Evangelho, porque imaginam que isso que lhes foi dado, na cobiça deles também, era algum tipo de Evangelho. E aqui está escrito, e isso está se cumprindo em nossos dias, estas palavras que estão diante de nós, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Veja o versículo 3. E por avareza dos líderes e também dos que os buscam, mas aqui em particular desses líderes, farão de vós o quê? Negócio. Como? Com palavras fingidas. Será que isso não descreve os nossos dias, meus queridos amigos? Será que você precisa esperar por uma outra geração? Acaso isso não está com palavras claras, diretas, apontando o dedo, dando nome ao boi, acontecendo em nossos dias? Ouça novamente: muitos seguirão as suas dissoluções, e pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio. É claro que você é um número na multidão, um boi a mais, leiteiro na multidão. Você está ali para dar lã, é ovelha para trazer recurso e carne, pelos quais, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Deus parece que tem um lugar reservado, junto a um lago de fogo, para esses líderes. Mas, queridos amigos, veja 1 Timóteo 6, versículo de 3 a 6, se cumprindo diante dos nossos olhos também. 1 Timóteo 6, de 3 a 6... como essas coisas se cumprem diante dos nossos olhos. Paulo, escrevendo a Timóteo em relação à igreja, 1 Timóteo 6, 3 a 6, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma ou não permanece com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus, juntais tesouros na terra. Não. Juntais tesouros no céu. Essas palavras e tantas outras: não podeis servir a Deus e a Mamon, e não se conforma às sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, aquela que diz que fé, piedade com contentamento é grande lucro. É soberbo tal líder ou tal pessoa, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem o quê? Invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade. Veja agora: cuidando que ganho seja piedade, cuidando que a piedade seja uma mercadoria para venda. E o que nós devemos fazer? Apartai-vos dos tais. O primeiro ponto a ser destacado depois dessa introdução, já estou concluindo, é que o evangelho da prosperidade, ou a teologia da prosperidade, rejeita o ensino da palavra de Deus proclamado pela igreja por 20 séculos. Se afasta dos caminhos antigos. O ensino sobre o contentamento que nós acabamos de ler, o perigo da armadilha e da cobiça que o Senhor adverte. Como você pode estar num lugar como esse que promove a cobiça? Ter, você merece, que vai contra o 10º mandamento. O diabo faz com que pessoas pequem dentro da igreja alegremente e voluntariamente. 1 Timóteo fala sobre isso. Esse movimento, ele critica duramente a atitude dos cristãos do passado concernente ao contentamento, porque diz que transforma a pobreza em virtude. Essa é a crítica deles contra nós, contra a igreja do passado. Esse povo, eles transformavam a pobreza em virtude. Mas isso não é cristianismo, isso é catolicismo romano, é misticismo, é monasticismo, que transforma a pobreza em virtude.
Crentes bíblicos não ligam a piedade, nem a pobreza, nem a riqueza. E o ensino sobre evitar a cobiça, ele é bíblico, não somente uma tradição cristã. Não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro a raiz de todos os males, queridos amigos. E é importante mencionar que o objetivo do evangelho da prosperidade não é levar pessoas da pobreza, não. O objetivo delas é riqueza. O objetivo desse evangelho é riqueza. É a busca, é a cobiça por riqueza. Não é livrar ninguém da pobreza. Não é verdade? Crentes do passado viram esse mundo e tudo que há nele como coisas que estão passando. Lembre-se sempre de Abraão, não é? Que homem rico, vivendo em tendas, um peregrino, buscando uma cidade permanente. Suas riquezas pertenciam a outro mundo. O seu seguro, a sua aposentadoria era um negócio de outro mundo. Eles viviam para o céu, para a eternidade. Os líderes apelam desse movimento. Como é que eles tiram a autoridade deles? Porque ninguém pode sair falando qualquer coisa, né? Tem que provar, tem que ter alguma autoridade. De onde é que eles tiram a autoridade para essas reivindicações? Certamente não é da Bíblia. Então eles precisam tirar de revelações privadas que Deus deu somente a eles. De onde tiram a autoridade para ensinar essas coisas? Não da Bíblia. E é aqui que entra, veja, é aqui que entra a base pentecostal do movimento da teologia da prosperidade. É por isso que é no pentecostalismo, no neopentecostalismo, que o evangelho da prosperidade hoje prospera, porque é dali que saem visões e revelações, de onde eles podem buscar astutamente a justificativa para o seu ensino, quando não encontram na palavra de Deus. Você percebe a conexão? Porque é no meio neopentecostal que isso flui, que isso cresce igual praga, não é? É aqui que entra a base pentecostal deste movimento do evangelho da prosperidade, para autenticar o seu ensino, reivindicações de revelações. A maioria dos líderes usa isso. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você hoje que Deus me falou. Você não será cauda, você será cabeça. E no meu sonho isso, aquilo, etc, etc. Então faça essa oferta aqui hoje. Você não vai encontrar na Bíblia. Você precisa de um sonho pessoal. Então esse líder, ele precisa ser o quê? Um profeta, um apóstolo. Não é verdade? Daí eles estão sempre gananciosos, cobiçando uma posição maior. Um ungindo com um olho outro para crescer mais e mais. Daqui a pouco é um anjo. Não é isso. É uma piada. Seria cômico se não fosse trágico, cruel e assassino de vidas e de almas. Para autenticar os seus ensinos, eles têm suas reivindicações. Deus deu a eles uma visão para compartilhar com a igreja do mundo. E assim eles dão um caráter profético às suas visões e reivindicações, revelações que contradizem o ensino claro, ABC da palavra de Deus. E crentes nem se preocupem em observar que isso não tem qualquer coisa a ver com a palavra de Deus. Também, eles ensinam mitos sobre a criação do mundo e sobre a queda do homem. Eles ensinam mitos. Que na queda, eles dizem, o homem se colocou voluntariamente debaixo da tirania do diabo, cujo propósito do diabo é desprivar o homem da felicidade e da sua prosperidade terrena. Esse é o ensino da teologia da prosperidade. E agora esse homem precisa na conversão tomar posse de volta. Mas querido amigo, isso não é bíblico. Por quê? Porque a maior riqueza de Adão e Eva era a sua comunhão com Deus, e não o ouro que estava debaixo da terra. Era a comunhão que eles tinham com Deus. Segundo, a terra não daria o fruto assim da hora, eles teriam que trabalhar, plantar, colher, não viria assim naturalmente. E terceiro, não é verdade que Adão pecou e entregou assim o diabo o controle das riquezas da terra. Ele pecou sim, mas o seu pecado não foi entregar ao diabo o controle das riquezas da terra. Por quê? Porque foi Deus quem amaldiçoou a terra e não o diabo. Foi Deus que enviou espinhos. Foi Deus que disse, do suor do teu rosto colherá, e não o diabo. Foi Ele quem colocou um anjo ali com uma espada flamejante para impedir a entrada do homem de volta no paraíso, e não o diabo. Você percebe como o movimento do evangelho da prosperidade ensina mitos a respeito da queda do ser humano. Cristo nunca mencionou a possibilidade de ganhar algo de volta material, ou paraíso terreno aqui nesta terra, como uma motivação para as pessoas buscarem a Deus. O ensino da palavra de Deus é contrário. Ele diz em Mateus 16, 5, veja comigo essas palavras, Mateus 16, versículo de número 5. E passando os seus discípulos, bom, eles esqueceram de trazer pão, na verdade, mas o versículo vai seguir para dizer, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo e siga-me. Veja agora Marcos capítulo 10, versículo 29 a 30. Marcos 10, de 29 a 30. Eu creio que essa parte da Bíblia não foi impressa na Bíblia do movimento da teologia da prosperidade.
Ouça o que Cristo prometeu para aquele que o busque e o deve seguir. E Jesus respondendo disse, Marcos 10, 29, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado, você tem que deixar e não juntar, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Sabe o que você vai receber, querido, nessa vida? Que não receba 100 vezes mais, tanto já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, quantas igrejas, quantos queridos irmãos, quantas casas de Deus para compartilhar. Ou irmãos, ou irmãs, ou pais, quantos pastores, quantos queridos irmãos na fé para me conduzir. Ou campos de trabalho para o Senhor, por amor de mim, que não receba. Irmãos e irmãs, mães e filhos, campos, com quê? Coroado com quê? Com perseguições. E no século futuro, a vida eterna é perseguição. Você ama Cristo, você quer viver piamente em Cristo, você padecerá perseguição de pai, desdenho de mãe, de irmão, de filho, de chefe. Cristo nunca prometeu restaurar o paraíso terrestre como uma motivação para o buscar. É um evangelho da prosperidade que ensina inverdades, falsidades às pessoas em tantos lugares. Quarto lugar, o evangelho da prosperidade promove o desejo acima da necessidade, o que eu desejo, o que eu quero, e não o que eu necessito. O Senhor prometeu suprir as nossas necessidades, e não o nosso desejo. Em Mateus capítulo 6, no versículo de número 11, aquele texto que nós estávamos a ponto de ler, ele diz essas palavras, Mateus 6, 11, o pão nosso de cada dia é o que ele nos ensina a pedir, não as guloseimas nossas de cada dia, ele nos ensina a pedir. Nós não temos nenhuma promessa que nos intitula a pedir riquezas, nenhuma na palavra de Deus. Nós podemos vir a Deus com confiança, com muita confiança sim, pelo pão nosso de cada dia, e ele nos dará, e ele nos suprirá. Mas não temos nenhuma autoridade para pedir, Senhor, me dá aquele carro que eu quero, porque eu posso te servir melhor e chegar mais rápido na igreja. Senhor, enche a minha casa, me dá uma casa dos sonhos, enche a minha conta bancária, para que eu não precise me preocupar, Senhor, fica cheio de ansiedade. O Senhor quer que eu não tenha ansiedade? Então me dá, enche a minha conta bancária. Ele nunca nos deu uma prerrogativa para essas coisas, queridos irmãos. Filipenses capítulo 4, eu leio para você, versículo 19, ele diz assim, o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O evangelho da prosperidade ignora o pecado da cobiça, o 10º mandamento, e mede a vida por uma perspectiva carnal e terrena, e vê qualquer coisa que melhore a vida materialmente como algo bom. Não importa se envolve cobiça, orgulho, mentira, ou o que quer que seja. Se é algo que aumente, então só pode ser de Deus. É um ensino que contradiz a palavra de Deus. O verdadeiro evangelho liberta as pessoas da concepção desta vida, da cobiça, da soberba. O evangelho da prosperidade lança as pessoas de volta à cobiça, à busca por bens. A palavra de Deus diz a crentes em Hebreus, e eu leio para você capítulo 13, versículo de número 5, palavras tão claras, não é, meus amigos? Tão diretas. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza, sem cobiça, contentando-vos com o que tendes, porque Deus disse, não te deixarei, nem te desampararei. Que palavras verdadeiras. Queridos, há muitas coisas a serem ditas. Veja o exemplo de homens que se entregaram à cobiça. Pedro, 2 Pedro 2,15, você pode ler depois em casa, fala sobre Balaão que buscou o prêmio da cobiça. Nós lemos em 2 Reis 5,26 sobre aquele discípulo, não é? Do profeta Geazi, o nome do discípulo. Eu leio apenas o versículo 26 do capítulo 5 de 2 Reis, que diz assim: porém, ele, este é o profeta, dizendo a Geazi, porém ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração, Geazi, quando aquele homem, Naamã, voltou do seu carro a encontrar-te? Geazi, por acaso era a ocasião para receberdes prata, e para tomares roupa, olivais e vinhas, ovelhas e bois e servos e servas? Mas que coisa estranha, será que o profeta está mentindo? Ele só recebeu prata e roupas, não foi? Será que é a ocasião de receber olivais? Sabe o que ele está dizendo? O meu coração foi contigo, Geazi. Eu sei o que estava em teu coração. Não era apenas prata e vestido, você queria olivais, você queria campos e servos, cobiça.
E o resultado foi que a lepra de Naamã passou para Geazi, porque Deus conhece o coração. Aqui está o resultado de homens que se entregaram à cobiça através da religião, se traspassaram com muitas dores, com muitas decepções. Queridos amigos, o Evangelho da Prosperidade, em sexto lugar, substitui a fé pelo poder da vontade humana, não é? Sim, substitui a verdadeira fé pelo poder da vontade humana. O crente, dizem eles, possui um poder para trazer as coisas à existência. Você diz, eu declaro, isso acontece. Você já viu aqueles testemunhos no palco, lá na frente da multidão? A pessoa está sendo entrevistada. Então você fumava, né? Você fumava crack, cheirava assim, cheirava. Mas você foi liberta? Eu fui liberta. Eu fui liberta. Aí depois você encontra a pessoa na boca de fumo. Mas você não falou que você foi liberta? Bem, eu não tinha sido liberta. Eu estou apenas declarando o que eu quero que aconteça. Então você é enganado por um suposto testemunho quando foi dita a pessoa para dizer o que ela quer que aconteça, mas na frente da multidão foi essa igreja aqui, ó, que libertou ela. Aleluia! O império do mentira e do engano. O império da mentira e do engano que se espalha por todos os lugares. O crente é dito a ele que ele tem o poder para trazer à existência. Mas querido, veja você, a fé não possui um poder criativo. Nós cantamos em um hino, a fé tem um poder em si que permanece até o fim. Por quê? Porque na palavra firme está, e em Deus que é o seu autor. A fé não tem um poder criativo de trazer à existência coisas porque eu desejo. Nós não podemos simplesmente inventar coisas para acreditar nelas e trazê-las à existência. A fé se coloca sobre as declarações de Deus, eu creio no que Ele diz, e irá acontecer porque Ele é Deus. Mas eu não posso criar e inventar coisas para acreditar nelas, que eu vou ter, que vai acontecer e que isso será assim. Isso são pessoas que sofreram lavagem cerebral e saem por aí, encontram você na rua, olha, isso aqui vai acontecer com você daqui 3 anos, daqui 7 anos, e o teu filho, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. São charlatões que foram enganados e que agora seguem enganando pelo prêmio do ego e da projeção pessoal como super profetas. Sétimo lugar, eu corro para o final. Oferta e dízimo é usado como meio para a prosperidade. Aquele que semeia, recebe. E o texto usado é 2 Coríntios 9:6, mas nós não temos tempo para lidar com isso. Eu lhe refiro a uma pregação feita aqui sobre a mordomia cristã dos bens, o que a Bíblia realmente ensina, onde nós tratamos esse texto. O plantar ali, e o fruto desse plantar não é para mim, é o fruto do plantar para o benefício daqueles que receberão a oferta. Eu plantei para o Senhor, literatura impressa, pessoas são evangelizadas, missionário é enviado, aquelas pessoas são abençoadas. Não é uma bênção material para mim. O meu plantar, quanto maior for ele, maior será a bênção para aqueles que irão receber espiritualmente. Mas volte-se a esta mensagem. E eu corro agora para o final, queridos. Há tantas coisas a serem ditas. O Evangelho da Prosperidade perverte a vida cristã. Qual é o retrato, a pintura de um cristão no Evangelho da Prosperidade? Se não uma pessoa próspera neste mundo, plantando aqui para colher aqui, e não tesouros no céu. A figura, a pintura de um crente é de um peregrino, jornando para a eternidade, juntando tesouros para o céu, como aquela galeria da fé em Hebreus 11, buscando uma cidade permanente na eternidade. O Evangelho da Prosperidade também ridiculariza, não é, o contentamento cristão, a doutrina do contentamento cristão. O apóstolo Paulo ensina que a piedade com contentamento é grande lucro, mas o Evangelho da Prosperidade ridiculariza tudo isso, porque torna esse contentamento cristão impossível. É impossível ter contentamento cristão no meio do Evangelho da Prosperidade. É uma doutrina que não existe ali, nem pode existir, porque ela vai contra o ensino. Então não fale nada sobre isso. Contentamento cristão, você é doido, você é ridículo, você vai jogar fora tudo que Deus deu para você. Assim ninguém está contente com o que tem, sempre em busca de prosperidade material. Mas Paulo nos diz que o segredo do contentamento cristão é confiar no Senhor, que Ele aprendeu a estar contente, tendo ou não tendo. Esse é um grande segredo, meus queridos amigos. Mas uma pessoa que é levada pelo Evangelho da Prosperidade nunca estará contente com pouco. Nunca terá contentamento com o que Deus lhe dá. A maioria nessas igrejas, deixe-me tentar concluir aqui, a maioria das pessoas nessas igrejas não são convertidas. Por quê? Porque este é um ensino, uma teologia que apela muito bem para o não salvo, não é? Que apela muito bem para a cobiça. Sim, há pessoas salvas ali, sim, claro que há. Há um punhado de pessoas salvas que estão ali se contorcendo naquele meio. Estão ali comendo
não bebendo leite espiritual, mas engolindo pedra. Estão ali por alguma razão, porque não abrem a Bíblia em casa, porque não são sérios no estudo da palavra de Deus. Mas no momento que forem, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E logo sairão dali. Queridos, deixe-me terminar. Buscar a Deus por coisas e prosperidade é mudar a verdade do cristianismo em uma mentira, adorando e servindo e buscando a criatura no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Tenha certeza disso. O evangelho da prosperidade apresenta um evangelho radicalmente diferente do evangelho, do verdadeiro evangelho. Embora alguns poucos líderes desse movimento afirmem crer no ensino da palavra de Deus, como salvação pela fé, arrependimento de pecados, a falsa ênfase que eles dão em bens e em prosperidade distorcido pelo estilo de vidas que eles têm, embaraçam o seu ministério, enganam seus seguidores, mancham e torcem o que eles pregam. E assim, enquanto um pastor bíblico do rebanho de Cristo, ele é comissionado por Deus para advertir fielmente contra a avareza, contra a cobiça, contra os perigos espirituais de buscar prosperidade nesta vida. Os pastores do evangelho da prosperidade são instrumentos na mão do diabo, conscientes ou inconscientes do que estão fazendo. Por mais bacana que sejam como pessoas humanas, são instrumentos na mão do diabo para aprisionarem pessoas incautas e desavergonhadamente enriquecerem a si mesmos. É verdade que dentro das igrejas do evangelho da prosperidade há um pequeno número de crentes, mas que estão presos a falsos ensinos e contaminados eles próprios pela busca por prosperidade e por vaidades deste mundo. Eles não experimentarão crescimento espiritual, viverão vidas muito frustradas e estéreis ali dentro. E o grande chamado do Senhor para pessoas que estão neste movimento é: saí do meio deles, meu povo. Por 2 Coríntios 6,17, portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Queridos irmãos, as palavras e o comando de nosso Salvador devem permanecer em nossos corações e guiar a nossa obediência como igreja. São elas estas: não junteis tesouros na terra, mas juntais tesouros nos céus. Não podeis servir a Deus e a Mamon, diz o Senhor da glória aos seus discípulos. E que o Senhor nos ajude e coloque em nós compaixão por aqueles que estão presos em um falso evangelho e nos ajude a viver uma vida isenta da cobiça, uma vida longe da esterilidade espiritual, uma vida de contentamento real, de gozo, de alegria no serviço do Senhor.